Olá, meu nome é Adolfo Embacher Filho, eu sou cirurgião dentista formado em 1976 pela Universidade de São Paulo. Eu sou também especialista em prótese dental e em implantodontia e sou doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre indicações e contraindicações dos implantes ósseo-integrados. Os implantes ósseo-integrados podem ser indicados para perdas unitárias, para pacientes com diastemas, para espaços edêntulos amplos, desdentados posteriores, desdentados totais e, mais recentemente, para ancoragem ortodôntica. Embora simplista, nas perdas unitárias nós vamos encontrar pacientes com situações bastante adversas, quer a implantação seja na região anterior, quer seja na região posterior. Uma das situações são pacientes que perderam dentes com envolvimento estético, por exemplo, o incisivo central. É de suma importância que esse paciente tenha osso suficiente para nós reabilitarmos proteticamente de maneira que a estética fique bastante agradável. Entretanto, alguns pacientes têm seus ossos perdidos em volume e isso acaba acarretando um resultado aquém do que nós desejaríamos. Uma das maneiras de nós compensarmos essa deficiência óssea seria através de enxertias ou enxertos de tecido conjuntivo para que o volume cervical seja aumentado e nós consigamos fazer uma coroa esteticamente ótima. Nessa mesma situação, ou seja, perda unitária em dentes com envolvimentos estéticos, nós podemos vivenciar uma situação que cria algum prejuízo estético, que seria a perda volumétrica um pouco acima da região cervical. Pacientes que perderam seus dentes traumaticamente e que a tábua vestibular tenha sido perdida conjuntamente. Nesses casos, uma solução bastante interessante seria a reconstrução do volume perdido através de uma enxertia em bloco para então se fazer uma implantação com uma estética mais apropriada. Outra situação, poderíamos considerar pacientes que por utilizarem próteses removíveis com estabilidade inadequada, tenham tido seus ossos volumetricamente perdidos na porção cervical, de maneira que a quantidade óssea remanescente possa não ser suficiente para nós fazermos uma implantação. Da mesma maneira, através de uma enxertia em bloco, nós podemos conseguir o osso tão desejado e realizarmos a implantação. Nessas mesmas perdas unitárias, nas regiões posteriores, nós podemos nos deparar com fatores anatômicos que inviabilizam de imediato uma implantação adequada. No caso da presença do seio maxilar, onde a expansão do seio maxilar levou à perda do osso remanescente, nós podemos recorrer também às enxertias por levantamento sinusal, atraumático ou não, na dependência do osso remanescente que o paciente possua, e viabilizarmos uma implantação bastante segura. Na região posterior e inferior, o canal alveolar limita a profundidade da nossa implantação. Na dependência do osso remanescente de cervical até as proximidades do alveolar inferior, nós vamos muitas vezes ter osso suficiente para uma implantação adequada, outras vezes nem tanto, sob o ponto de vista biomecânico. Nesse caso, nós poderemos pensar em uma inadequação da implantação ou até mesmo contraindicar. Nessa situação, tratar-se-á de uma implantação biomecanicamente desequilibrada, onde o braço de resistência passa a ser menor do que o braço de potência, podendo comprometer a longevidade do trabalho. O paciente, nessas situações, deve ser informado sobre a condição desfavorável do seu osso para então prosseguirmos ou não na implantação. Uma enxertia em bloco ou particulada
poderia ser uma indicação também para o ganho em altura de mais osso. Algumas vezes isso é possível. Em pacientes com diastemas, existe, através da implantodontia, a possibilidade de mantê-los, ao contrário de uma prótese fixa convencional, onde seria necessário fechá-lo, muitas vezes aumentando a distância mesiodistal do dente em questão. Os implantes ósseo-integrados estão indicados também para espaços edêntulos amplos, perda de 2, 3 ou mais dentes entre dentes naturais, ou desdentados posteriores, que até então somente eram reabilitados através de próteses removíveis mais ou menos sofisticadas. E, finalmente, em termos de desdentados, os desdentados totais, pacientes portadores de próteses totais, muitas vezes inaceitáveis sob o ponto de vista psicológico, que podem vir a transformar-se em próteses totais retidas por implantes ou próteses fixas suportadas por implantes. Mais recentemente, como eu disse, os implantes ósseo-integrados estão sendo utilizados como ancoragem ortodôntica, quer na forma de mini-implantes, como implantes convencionais que se destinam a trações ortodônticas. Ao falarmos das contraindicações dos implantes, nós poderíamos mencioná-los de ordem local, de ordem geral, temporários e definitivos. Uma das contraindicações de ordem local seria a abertura de boca. A implantação requer a utilização de instrumentos que, para serem utilizados corretamente, faz-se necessário que o paciente tenha uma abertura de boca mínima suficiente para que esses instrumentos possam ser trabalhados com segurança. Algumas limitações anatômicas poderiam ser mencionadas, tais como os reparos anatômicos seio maxilar, canal alveolar inferior, fossa nasal, enfim, reparos anatômicos que limitam nossa implantação. Alguns autores mencionam como contraindicação a ausência de gengiva queratinizada. Particularmente, eu não vejo isso como um fator limitante. Nossos pacientes, ainda que não tenham gengiva queratinizada, são implantados. Alguns deles, ao manifestarem desconforto pela presença da gengiva queratinizada ao redor do implante, nós sugerimos um transplante de gengiva queratinizada para fortalecer a proteção periimplantar. Claro que é desejável que ao redor de um implante nós tenhamos gengiva inserida que fará uma proteção maior do implante. Saúde gengival alterada. Muitos pacientes portadores de doença periodontal avançada que estão em vias de perderem seus dentes podem vir a ser beneficiados com a implantodontia. Nesta situação, na dependência da experiência profissional e do risco que o profissional acredita poder vivenciar, nós podemos lançar mão das implantações imediatas, onde os dentes comprometidos são removidos e os implantes são instalados na mesma sessão. Se o profissional optar por uma segurança maior, melhor seria fazer as exodontias dos dentes comprometidos, aguardar o reparo do osso, para então executar as implantações.
As lesões bucais, melhor seria aguardar a sua cura para então fazermos as implantações com mais segurança. De ordem geral, nós poderíamos mencionar como contraindicação as alergias, cardiopatias, diabetes, enfermidades agudas, o alcoolismo, o fumo, a gestação, a hipertensão, a idade, medicação anticoagulante, pacientes irradiados, assim como os medicados com bifosfonados, além de pacientes psicopatas e pusilânimes. Cada qual das contraindicações deve ser analisada particularmente para que se tome as medidas clínicas necessárias para superá-las e fazermos a implantação com bastante segurança. A cirurgia implantodôntica é uma cirurgia eletiva, se diferindo totalmente da cirurgia de emergência. Em outras palavras, nós vamos fazer a cirurgia implantodôntica quando todos os fatores estiverem a nosso favor. Dessa maneira, aumentando o grau de segurança da nossa intervenção. Em relação aos pacientes cardiopatas, uma atitude que me parece adequada é comunicar ao cardiologista sobre a intenção da intervenção, solicitando uma avaliação de risco. Descreve-se todas as características da cirurgia, o que está envolvido, tempo, medicação e se há algum cuidado adicional a ser tomado. As enfermidades agudas, tais como gripe e resfriado, me parece prudente adiar a cirurgia, uma vez que são sinais de baixa resistência do organismo, aguardando um momento mais adequado e seguro para que ela seja realizada. A hipertensão, se compensada, claro, o paciente é tido como normal. Entretanto, se o paciente acusar pressão acima do normal, seria prudente que o clínico do paciente, o cardiologista, o nefrologista ou o profissional que esteja envolvido no acompanhamento da saúde do paciente, fizesse também uma avaliação de risco para coparticipar conosco de uma avaliação mais segura. A idade do paciente seria uma contraindicação se o paciente não atingiu ainda o seu crescimento crânio-facial total. Através de exames específicos, nós podemos fazer essa avaliação. Já na terceira idade, nós não temos limitação, exceto por alguns outros problemas, como doenças, que nós veremos a seguir. Pacientes que tomam medicação anticoagulante, não é uma contraindicação, porém, espera-se uma cirurgia mais sanguinolenta, uma vez que os cardiologistas, praticamente por unanimidade, preferem não suspender a medicação anticoagulante do paciente. Pacientes irradiados, se tratará de uma contraindicação quando a irradiação foi feita na região onde pretende se implantar e, certamente, na dependência da intensidade de irradiação tomada pelo paciente. O oncologista, nesse caso, deverá ser consultado para coparticipar da avaliação conosco. Pacientes psicopatas. Se nós pudéssemos identificá-los precocemente, preferencialmente na primeira consulta. Entretanto, isso não é possível. São pacientes que muitas vezes se apresentam amáveis, amigáveis e que somente no decorrer do tratamento vão manifestar suas psicopatias. E, finalmente, como contraindicação relativa, o paciente pusilânime, ou seja, o paciente medroso. Para esse, nós podemos lançar mão de ansiolíticos que certamente minimizarão
esse estado emocional do paciente.